canto certo. Isso tá aqui mesmo, né? Espero que seja. Olá! Esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube, assim como eu faço todos os dias da minha vida, eu vi uma certa discussão que me interessa bastante como um desempregado profissional. Mentira, na verdade eu trabalho às vezes. Que muita gente quer saber qual é o pior emprego do Bostil. É possível tancar o Bostil? Quais são os empregos que tornam mais difícil tancar o Bostil? Percebi que ninguém tem meio que um consenso a respeito disso, por vários fatores, mas eu acho que as pessoas que estão na internet, assim como eu, podem sofrer um pouco da tal doença do não tocar na grama o suficiente, síndrome de não tocar na grama. Eu imagino que a maioria das pessoas talvez não tenha noção que é um emprego ruim. Não ruim porque, como já dizia o seu Madruga, né? Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, né? Mas a gente sabe que existem alguns empregos que são extremamente insalubres aqui no Brasil. Então, para isso eu fiz uma lista, estipular 8 critérios que eu medi de 0 a 10 para saber quão ruim ou não é estar naquele trabalho. Esse próximo de 0 é extremamente horrível, é um inferno na Terra, e 10 seria muito bom. O primeiro critério, obviamente, é a remuneração. A gente sabe que tem trabalhos que são muito importantes, mas que recebem muito pouco, assim como tem trabalhos que ninguém liga e que recebem muito. É a segurança, possibilidade, por exemplo, de você ser assaltado, afinal de contas a gente está no Brasil, acidentes, contaminação, coisas que vão afetar a sua saúde negativamente de alguma forma. Conforto, sabe, um local para descanso, um local para alimentação, um local próprio para você usar o banheiro, ergonomia, né, para quem não sabe, coisas que você tem que fazer, exercer no seu trabalho, que com o tempo podem te causar algum tipo de prejuízo físico. Você trabalha de noite, você vai ter alguns problemas que outras pessoas não teriam se você trabalha muito tempo em pé, levantando coisas pesadas. Eu coloquei um critério emocional, mas o emocional vai desde saúde mental, estresse no trabalho, esse tipo de coisa. Coisas que afetam o seu psicológico, o seu estado emocional durante o trabalho. Potencial de crescimento, o ambiente de trabalho, e isso não é só o ambiente físico, ter um ar-condicionado, ter cadeiras para sentar, assim, a gente tá falando dos piores trabalhos do Brasil, tem trabalhos que você não tem esse tipo de coisa. E obviamente as pessoas que trabalham com você, né, são um ambiente muito competitivo. É a estabilidade, né? Todo mundo quer um trabalho que eles saibam que eles vão poder continuar naquele trabalho durante muitos anos, sem se ferrar, basicamente. Em 16º lugar, a gente tem o influencer. Sim, eu coloquei influencer porque eu vi muita gente comentando sobre o influencer. Eu achei muito engraçado porque é basicamente o trabalho que eu estou tentando exercer. Então eu decidi, será se o influencer é tão ruim assim? As razões para um influencer ser um trabalho ruim, na verdade, são muito específicas, né? Quando se trata da remuneração e da estabilidade, o influencer recebeu um 2, porque basicamente esse é o lado ruim de ser um influencer, que você nunca tem certeza se você vai ser pago e pode ser que não dê certo, pode ser que você tome um copyright e perca seu canal e outros tipos de coisa, de evento que pode te tirar do mercado e te ferrar bastante, né? Mas em geral é um emprego ainda muito bom, porque você tem segurança, você está no conforto de sua casa, tem um potencial de crescimento muito grande, você pode ganhar muito dinheiro com esse tipo de trabalho. E, em geral, um trabalho bem bom, honestamente. Em 25º lugar, atendente de telemarketing. Esse é outro que muita gente falou que é um dos piores trabalhos. E honestamente eu fiquei até um pouco ofendido, porque assim, eu entendo que falar com pessoas o dia todo deve ser um saco. E de fato é. Principalmente se você está falando ali no celular. Mas assim, você está num ambiente seguro, com ar-condicionado. Eu sei que muita gente reclamou que os colegas de trabalho às vezes não são tão bons assim, mas eu não sei exatamente. Eu acho que é porque, como é um ambiente competitivo, isso acaba gerando um certo ar de estresse. Mas em geral as notas do atendente foram bem boas, exceto a questão de potencial de crescimento, que, como é um emprego que não requer muito capacitação e é um emprego que muito jovem consegue se adequar facilmente, a competitividade para esse tipo de vaga é muito grande. Se você for demitido, meio que é muito difícil você se realocar nesse mercado específico. Em 24º lugar é o caixa de supermercado. Outro emprego que eu vi muita gente reclamando. Meio parecido com um atendente de telemarketing, sim. Você está tendo que lidar com gente o tempo todo. Às vezes tem um ambiente de trabalho, não diria tão competitivo, mas você tem que estar ali. Às vezes, dependendo do supermercado, você tem que estar empurrando certos
produtos para os clientes, tem clientes que reclamam por qualquer besteira. Eu entendo que tem seus momentos. Em 23º lugar, nós temos o militar. Estou especificamente falando do baixo clero do exército, certo? Que eu sei que você vai ter generais que estão ali no topo da hierarquia militar, que ganham muito bem, não sei o que, bababá, e aposentadoria. Mas se você for pegar a maioria dos militares, tá longe disso. Né? A pior parte da carreira militar é que, como o exército meio que é um ambiente criado para te forçar numa situação de estresse para os seus treinamentos e você tá sempre em alerta, eles querem te causar o máximo de desconforto possível, né? Então por isso que ele recebeu aí um 2,5 em conforto. E, bom, basicamente essa é a pior parte do exército, mas eles têm a melhor nota de estabilidade que eu dei, porque é literalmente um meme, né? O exército é conhecido por uma boa carreira porque você tem estabilidade. Você nunca vai morrer de fome, basicamente. Em 22º lugar, nós temos o artista. Todo tipo de artista. Atores, músicos, escritores, comediantes. A gente tem meio que uma ideia de que todo artista é rico e famoso, sendo que isso está longe da verdade, né? 99,9% dos artistas às vezes não ganham nem o suficiente para sobreviver durante o mês. Por isso que a remuneração deles, que é uma das piores partes de ser um artista, eu dei uma nota 3. E na questão de estabilidade, da mesma forma, é muito difícil você fazer a vida como artista, por isso uma nota 2. Porém, tem um lado bom de ser artista, que é, muito provavelmente, se você é um artista, você está fazendo uma coisa que você ama, e a melhor parte de ser um artista é que você tem um grande potencial, né? Se você for um músico e estourar e viralizar, você pode ganhar muito dinheiro e viver uma vida muito boa. Muitas vezes, às vezes, com apenas uma música que fez sucesso, né? A gente está entrando nos top 20 e a gente já tem um empate, né? Entre a posição 21, 20 e 19. Testador de produtos, assistente social e garçom. Para o testador, eu acho que a única coisa assim ruim em ser um testador é que você está num trabalho bem desconfortável, no sentido que você vai estar testando coisas ruins. Já o assistente social, ele é um trabalho que requer um diploma, você tem que estudar para ser um assistente social, e você tem todos esses problemas, que é a remuneração é bem baixa para um trabalho que requer um diploma, né, uma segurança bem relativamente ruim. E a pior parte é a questão emocional, porque você vai estar tendo que lidar com problemas sociais. Porém, o assistente social ele tem a vantagem que ele tem um grande potencial de crescimento, uma vez que você pode se tornar um professor universitário, você pode escrever um livro e coisa do tipo. E por último, o garçom provavelmente merece estar nos top 20. É um trabalho muito demandante, de certa forma estressante. Eu não diria tão estressante assim, mas tem os seus estresses, por isso que um 4,5 na questão emocional. Mas em geral ele está bem na média, ele não tem nada assim muito pesado, nada assim leve. Um trabalho que lida com muitas pessoas ao mesmo tempo e por isso ali tem um certo grau de desgastamento e ele não tem nenhuma vantagem específica. Talvez a grande vantagem dele é a disponibilidade, mas se a empresa ou restaurante na qual você trabalha quebra, meio que você fica bastante tempo sem conseguir se realocar no mercado. Por isso que ele tem uma nota baixa de estabilidade. Agora nós vamos para o 18º colocado, que são os professores. Esse foi meu Deus do céu, muita gente mesmo falando que professores era uma das piores profissões no Brasil. Não foi suficiente para estar nos top 10 e eu vou te dizer por quê. Apesar de professores também ser uma profissão que requer um diploma, você recebe um salário muito baixo, por isso a questão de remuneração 3,5. Nos outros fatores, ele meio que tá, vamos dizer assim, numa média de ok para ruim, entendeu? A pior nota dele foi na remuneração, no resto ele ficou ali na média. A gente tem o nosso segundo empate, no 10º e 16º colocados, que é entre policial militar, dono de casa, vamos dizer assim. Bom, policial militar não tem muito o que dizer, tem algumas coisas boas em ser policial militar. A remuneração é ok. A questão de potencial, você tem várias oportunidades de carreira, de subir na sua carreira. E por último, a estabilidade dele é muito boa. Muita gente que entra nessa carreira procura,
que é a estabilidade do policial militar. Mas a parte negativa, obviamente, é a segurança, que afinal de contas é um policial militar, e por isso eu dei um 3. E a dona de casa, esse foi outro polêmico, porque na verdade eu não vi ninguém citando dona de casa. Quem falou foi minha namorada, que eu disse que eu devia adicionar dona de casa, ou dono de casa, por uma razão simples, que é um trabalho também, né? Muita gente exerce essa função. Em geral, a dona de casa tá bem na média em tudo. Os grandes dois piores questões é a questão de potencial, e obviamente você não tem remuneração, né? Por isso tem um 0 em remuneração. Você está ali dependente do seu parceiro ou da sua parceira para sobreviver. Agora nós vamos para o nosso 15º e 14º colocado, que também foi empate: taxista e enfermeiros. Bom, vamos primeiro falar do taxista. Refiro tanto ao taxista tradicional quanto o Uber. Ele está bem na média, assim, ele não tem nenhuma grande vantagem, exceto, obviamente, a disponibilidade. Por isso eu dei uma nota 6 para a estabilidade dele. O grande problema, no caso, seria se houvesse um defeito no carro, ou a pessoa tivesse um acidente, ela não pudesse trabalhar, e aí ela, obviamente, não teria como ganhar dinheiro, né? Coisas muito negativas, e também não tem coisas muito positivas. Eu dei uma nota baixa para a segurança, porque a gente vê casos de Uber sendo assaltado o tempo todo, por isso esse 3,5. Vão ter acidentes também. E enfermeiro, outra profissão aí que requer um diploma e que também é conhecido por receber um salário bem ruim para o que merecia. Então, por essa razão, tá aí 14º colocado. Segurança, eu botei um 3, que além de questões de assalto que acontecem em postos de saúde, aparentemente, isso é uma coisa que acontece, a gente também tem toda a questão de que a segurança também envolve contaminação, doenças e coisas do tipo, que o enfermeiro está sempre naquela chance de se contaminar com alguma coisa. Porque um 2 é emocional, porque afinal de contas, assim como a polícia militar, né, encontrando várias situações de vulnerabilidade, pessoas mortas ou morrendo e coisas do tipo, então é complicado, né? Que é uma profissão desafiadora, mas que lhe garante uma certa estabilidade, seja enfermeiro. E aí nós temos outro empate entre o 13º e o 12º colocado, que está o vendedor e o motorista de ônibus. Vendedor é minha profissão atualmente, então pude refletir mais sobre isso. Lembrando que todas essas notas que eu dei aqui meio que são coisas da minha cabeça, tá? Não existe coisas muito boas em ser um vendedor. Eu acho que a grande parte boa é o potencial, que como vendedor você pode vender produtos cada vez mais caros ou mais valiosos e ganhar mais dinheiro com isso. Mas em geral é uma profissão que vai te causar muito estresse. Não tem muita segurança, ergonomicamente não é muito bom, porque você está sempre em pé, sempre tendo que conversar, sempre tendo que estar lá para cá. Se você for um vendedor ambulante, então você tá sempre andando por aí. Em geral, a nota dele foi um pouco abaixo da média em alguns cantos, e na questão de remuneração, um 6, na questão de potencial, um 8. E aí vem um motorista de ônibus, da mesma forma que um vendedor, tá ali na média para ruim em várias questões. Em 11º colocado, olha, estamos chegando nos top 10. Microempreendedor. Sim, eu adicionei aqui o microempreendedor. Eu dei 5 nele para remuneração, conforto e segurança. Quando eu falo de microempreendedor, eu estou me referindo a tipo carrinho do lanche, ou a cabeleireiro, salão de beleza, massageador, esse tipo de coisa. Mas a grande boa parte do microempreendedor, que ele tem um bom potencial de desenvolvimento ali, por isso que eu dei um 8,5, ou seja, você pode aí talvez se desenvolver bastante como microempreendedor, ou talvez não, por isso que o emocional é 3,5, porque você pode também se fuder e perder muito dinheiro no processo. O que pode acontecer, você pode perder tudo, né? Então ele recebeu aí a nota 1 de estabilidade, que se eu não me engano é uma das piores notas de estabilidade que tem. Entramos no top 10. Finalmente! A gente já começa o nosso top 10 com um empate entre a 10ª posição e a 9ª posição, que seriam respectivamente abatedor e caminhoneiro. Bom, o abatedor de animais, eu vi muita gente comentando sobre o abatedor de animais, eu fiquei assim, será? Tá uma profissão tão difícil assim. A razão dele estar aqui, na verdade, não é nem por ele ser uma profissão muito difícil, mas é porque ele está
na maioria dos requisitos ele tá ali no mais ou menos, mas eu diria que a grande parte ruim de ser um abatedor de animais é a questão do ambiente. Você tá numa... literalmente você tá com vários animais mortos em volta de você o tempo todo. E eu andei pesquisando e parece que ele é uma das profissões que mais morrem no Brasil, assim como enfermeiro. Talvez tenha esquecido de comentar, eu com certeza esqueci de comentar. E agora a gente vai pro motorista de caminhão, ou caminhoneiro, né? Que eu acho que você tá ali dirigindo o tempo todo e algumas vezes usando certas substâncias para ficar acordado mais tempo. E o caminhoneiro geralmente é meio doido, tá? Não sei se você já percebeu, mas a maioria dos caminhoneiros são doidos, se não todos. Então eu dei um 4 na parte emocional e eu dei um 4 na questão de estabilidade, porque se algum defeito acontecer no seu caminhão, meio que você tá ferrado, né? Então... E ele recebeu um 0 para segurança, porque na estrada basicamente tudo está querendo matar você. A estrada quer matar você, os outros carros querem matar você, os outros caminhões querem matar você, ladrões querem matar você, doenças querem matar você, drogas querem matar você, DSTs querem matar você. Enfim, se você ver aquele vídeo lá, Estradas Mortais, você vai entender por que ser caminhoneiro não tem nenhuma segurança e não é à toa, é uma das profissões que mais morrem também no Brasil. Eu acho que no mundo inteiro. 8º lugar nós temos ele, receba, pedreiro. Pois é, não luva de pedreiro, eu acho que a profissão dele é muito boa, que é só falar receba e ficar milionário. Mas o pedreiro mesmo é uma profissão muito nobre, na minha opinião. Uma profissão muito bonita, mas ele peca em alguns quesitos, né? Principalmente nesses 4 quesitos. A questão do ambiente, que eu não sei se você já foi no cantinho de pedreiro, não é o lugar mais legal de se estar. Você não tem banheiro muitas vezes, você não tem proteção do sol muitas vezes, você tem que dormir, você tá no chão, você não tem tanto para comer. Isso afeta também na sua segurança, que acidentes com pedreiros é algo muito comum. A razão principal dele estar aqui é a questão de ergonômica, que é a questão onde pedreiros muitas vezes eles chegam numa alta idade cheio de vários tipos de problemas físicos, na coluna, no joelho, nos ombros, na perna, nos olhos, em tudo que é canto. Em 7º lugar, nós temos limpadores, ou faxineiros, ou serviços gerais, ou pessoas que trabalham com limpeza. Limpeza de quê? Ambientes, em específico. E nesse caso, resolvi ampliar bastante esse tema, porque eu acho que a maioria tem os mesmos problemas, tipo o limpador de esgoto, ele tem o mesmo problema, apesar de ser mais extremo, vamos dizer assim, mas é basicamente isso. Ele não tem um salário muito bom, a remuneração dele não. Ergonomicamente também, eles estão sempre fazendo esforço físico, que também gera vários problemas. 6º lugar, esse aqui também é polêmico, porque eu não vi ninguém comentando sobre ele especificamente, mas algumas pessoas citaram. Quando eu coloquei ele nessa lista, eu não pensava que ele ia ficar tão baixo. Eu não imaginava que ele ia ficar no top 10, ou próximo do top 5, como ele ficou, que é o entregador. E, bom, se você parar para pensar, faz bastante sentido, né? Remuneração, 5, mais ou menos. Questão emocional, tem o estresse ali do trânsito e etc, mas, em geral... E ele tem uma certa estabilidade, porque você tem uns aplicativos que facilitam você arrumar um emprego, mas não necessariamente isso é uma vantagem, porque os aplicativos fazem com que, por exemplo, você tenha que dirigir mais rápido, seja um ambiente mais competitivo, você não tem um local para descansar, principalmente a segurança, uma vez que você está no trânsito, se você está numa moto, numa bicicleta, a chance de você sofrer um acidente é muito grande, né? Sofrer um acidente e você trabalha para iFood, por exemplo, meio que você está fudido, né? Finalmente estamos no nosso top 5, em 5º lugar, empatado, inclusive com o 4º lugar. Nós temos o peão e pescador, peão de fábrica, né? Pra quem não sabe, o peão de fábrica é qualquer tipo de trabalho em que você seja literalmente o mais... Aliás, eu dei notas bem ruins para ele. Remuneração não é muito boa. Questão de segurança nem se fala, também é muito comum acidentes envolvendo os funcionários de uma fábrica. Questão de conforto praticamente é nula, você está numa fábrica quente, tendo que trabalhar manualmente o dia todo. Questão ergonômica, eu dei um 2 só porque eles tentam, mas em geral a gente sabe que é uma teteria, para não falar outro termo, e os caras se acidentam o tempo todo, tem problemas físicos o tempo todo. Eu coloquei
coloquei um 7 potencial, porque dependendo da empresa que você está trabalhando, você vai poder fazer cursos e coisas do tipo e escalar na carreira, que acaba sendo bom. Eu dei um 3,5 para a questão de ambiente, porque em geral as fábricas no Brasil não são muito bem equipadas, sabe? Não tem um ar-condicionado ali para todo mundo e a maioria deles está ali no armazém quente, cheio de máquinas, muito barulho o tempo todo, trabalhando várias horas. E geralmente as fábricas ficam longe das cidades, então eles têm que pegar ônibus de 2, 3 horas para chegar no local da fábrica. Em questão de estabilidade eu dei um 4,5, porque como é um emprego que também não requer muita especialização no começo, e a gente sabe que a economia no Brasil ela é bem marromeno, principalmente para a questão industrial. Então empresas quebram o tempo todo, o dono vai à falência, atrasa o salário, esse tipo de coisa. E aí a gente tem no nosso quarto lugar, que é o pescador. Também a remuneração deu um 3, porque em geral a remuneração dos pescadores não são muito boas, é em torno de um salário mínimo, só que depende muito da natureza, então deu um 3. 2 na questão de conforto, só pegar qualquer vídeo dos pescadores mostrando onde eles têm que ficar ali no barquinho deles para você saber por que o conforto é 2. O potencial eu dei um 6. Honestamente agora eu não sei porque eu dei esse 6, para consegue juntar um dinheiro ali e conseguir equipamentos melhores, basicamente. E eu dei um 7 para estabilidade, porque no final das contas, mesmo que o pescador não ganhe muito dinheiro, ele tá pegando sua própria comida, né? Então morrer de fome ele não vai, a menos que tenha uma seca. Se ele for um pescador de rio, aí ele tá ferrado. Muito bonita a profissão, eu sou muito fã de pescador. Agora nós vamos pro nosso pódio, né? E a gente quase teve um empate. Em terceiro lugar, a gente tem um minerador. As notas que eu dei para ele foram 5 para remuneração. Na questão de segurança eu dei um 2, porque minerador é uma profissão extremamente perigosa. Acidentes são muito comuns. A razão da segurança tão baixa é acidentes. Coloquei um 3 para conforto, porque você está numa mina. Eu dei um 2 para ergonomia, porque você está numa mina o tempo todo. Para potencial eu coloquei um 6. Que acredite se quiser, o minerador ele pode fazer sim cursos e especializações que permitem que ele ganhe um salário relativamente decente. Em alguns casos ele consegue ganhar 5, 7 mil reais, que para você que não sabe, 5 mil reais você já está praticamente entre os 10% mais ricos do Brasil. Obviamente, em questão de ambiente eu coloquei 1, porque você está dentro de uma mina. Em segundo lugar, nós temos essa profissão que é extremamente importante, que meio que sustenta o país nas costas, mas que é uma profissão extremamente insalubre, né? Que é o pequeno agricultor, né? Deixa eu ir direto para as notas do pequeno agricultor para você entender, né? Quando a gente está falando de remuneração, deu um 4. Geralmente é em volta de um salário mínimo, depende do estado. Alguns estados você tem ali um subsídio que te ajudam um pouquinho mais, mas em geral eles não ganham muito, porém eles estão plantando a própria comida, então meio que morrer de fome eles não vão, basicamente. Questão de segurança eu coloquei um 3, porque no campo assaltos são muito comuns. Às vezes um fazendeiro grande quer pegar suas terras, então ele manda um atirador. Disputas de terras podem fazer com que sua data de validade expire um pouco mais cedo. Para conforto eu coloquei um 4,5, porque apesar dos pesares, geralmente os pequenos agricultores têm sua casinha, sua TV, seu radinho. Não é um puta conforto na maioria dos casos. Eu dei um 1 para ergonomia. Todas essas profissões, o agricultor é o que passa mais horas do dia trabalhando ali no campo. Trabalho manual, braçal, e como ele é meio que independente, né? Ele não tem um patrão, por assim dizer, ele meio que não é obrigado a usar EPIs e coisas do tipo. A ergonomia é mínima. Indo aqui para emocional, eu coloquei um 2,5, porque todas as coisas que podem acontecer no campo, fora coisas que você não tem controle, como o clima e o meio ambiente, que podem de repente fazer com que você perca toda a sua colheita, tenha um alagamento e você se ferre, basicamente. Para ambiente eu coloquei um 6, porque no final das contas você está no campo. Geralmente o agricultor gosta de estar no campo, um pouco melhor do que a cidade nesse sentido, né? Você odeia a cidade grande, basicamente. Agora, finalmente, que sem dúvidas, e que é um boia fria, que é o nosso primeiríssimo lugar. Uma nota aí
de 2,68. O que é um boia fria, né? Caso você não saiba, né? Um boia fria, ele é alguém que trabalha no campo, mas diferente do pequeno agricultor, ele não tem terras. Então ele é meio que um trabalhador rural, só que ele não tem posses de nada. Ele não tem terras, ele não tem ferramentas, ele não tem nada. Ele trabalha onde tiver trabalho, basicamente. Ele nunca está num canto só. E geralmente eles são muito vítimas de trabalho escravo, né? Bom, vamos aos resultados, né? Para remuneração, deu um 3,5. Ironicamente, dependendo do local, um boia fria ele consegue uma boa grana, porém ele também tem muitos gastos, porque ele tem que estar sempre transitando, ele meio que paga pelos próprios gastos, pela própria comida, pelo local onde ele está. Depende muito para quem ele está trabalhando. Nesse sentido, é basicamente um salário mínimo que a maioria deles recebe, exceto quando é um trabalho análogo à escravidão, que aí, bom, para segurança eu botei um 2, porque de novo você está no campo, é um ambiente mais competitivo, então muitas vezes tem brigas entre os próprios boias frias, assaltos, acidentes com animais, acidentes com ferramentas, acidentes com equipamentos, e você não tem muito ali que te proteger dessas coisas, basicamente, porque eles também não usam muito EPIs, coisas do tipo. No máximo, eles fornecem panos para se proteger do sol, um chapeuzinho e proteção na canela, né? Para raízes e plantas ou serpentes, a segurança é mínima, basicamente. Quando a gente vem para conforto, não existe conforto, basicamente. Eles dormem no chão, sentam no chão, comem no chão. Depende muito, obviamente, no seu trabalho, que é um trabalho extremamente importante para não só o Brasil, mas para a sobrevivência da espécie humana, uma vez que o Brasil é um dos maiores produtores de comida no mundo e a maioria dos boias frias e desses tipos de trabalhadores recebe uma mixaria, né? Questão de ergonomia eu também dei um. Também, assim como agricultor, eles fazem muito trabalho físico. A questão emocional, eu dei um 4,5, porque geralmente boias frias são extremamente resilientes, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Não existem muitas coisas que afetem um boia fria. Eu dei um 2 para potencial, porque honestamente é um trabalho que talvez você consiga juntar suficiente para ter seu próprio terreno, você faça um acordo com um fazendeiro maior, algo do tipo. Eu coloquei um 3,5 para o ambiente, porque você está num campo, mas diferente do agricultor, você não tem sua própria casa, às vezes você está morando de aluguel, morando de favor, te contratou que está ali fornecendo a moradia e está cobrando por aquela moradia. E por último, questão de estabilidade. Como é um trabalho muito comum no campo, muita gente acaba fornecendo esse serviço. A conclusão desse vídeo é que o que torna essas profissões ruins, a falta de investimento em infraestrutura para elas, falta de segurança na questão da saúde, boa remuneração e esse tipo de coisa. São as piores, ou piores não, né? A pior profissão na verdade é ser desempregado, né? Essas são as profissões mais difíceis ou mais insalubres do Brasil. Obrigado por ter assistido esse vídeo e se você quiser ver mais vídeos desse tipo, se inscreva aí no canal.